É isso aí, pessoal. A gente está aqui com mais uma rodada de Poker Night, a mesa final do BSOP São Paulo, a segunda etapa de 2019. Ao meu lado, JP, jogador do Forbet, primeira vez que está aqui com a gente no Poker Night. Bem-vindo, obrigado por estar aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Conta um pouco assim pra gente, antes da gente começar aqui a conhecer os finalistas, quando que você começou a jogar, como que você entrou no Forbet, como que o poker se encaixou aí na sua vida? Bom, eu comecei no poker em 2007, foi naquele boom que todo mundo começou jogando home games em casa, foi quando começou as transmissões do WSOP ali, sim. Quando eu comecei a me apaixonar. Em 2009 eu tentei ser profissional pela primeira vez, na época eu estava jogando sozinho, inclusive, então isso durou 2009, 2010. Acabei não tendo muito sucesso na minha primeira tentativa, fui tocar outros projetos, tentar refazer a parte financeira para daí poder, de fato, ser profissional novamente. Em 2014, pude ter essa oportunidade, procurei o Forbet e desde então, desde que eu entrei para o Forbet e tenho jogado para o time, a carreira decolou e está indo super bem esses últimos 5 anos. É bem mais complicado fazer sozinho, não? É complicado. Uma que a gente está no Brasil, os preços são todos em dólar, então jogando para time a gente tem liberdade de jogar uns buy-ins mais caros e acelerar bastante o processo evolutivo que precisa para um jogador profissional. Sim. E principalmente o conteúdo técnico eu acho mais importante, né? Tá num time, poder estudar ali semanalmente com jogadores que são os melhores jogadores do país, sem dúvida encurta muitos caminhos, acaba sendo mais saudável ali para o jogador. Não arriscar tanto na parte financeira e social, né? Afinal, sim, o poker tem a sua volatilidade. Sim. Bom, a gente vai falar a semana inteira mais aí sobre o JP, sobre os times e tal, mas vamos então conhecer aí os 8 finalistas desse BSOP São Paulo. Olha aí, DC, diretor de torneios do BSOP, está apresentando o nosso short stack, é bem conhecido aqui, os blinds vão estar 50 mil, 100 mil, com quase 14 big blinds, tem aí 1.395.000, André Acari, JP, jogador conhecido, mas entra aí como short stack, quase 14 big blinds aí, tem que esperar ou dá pra fazer alguma coisa? Tem que esperar uma mão pra ver se volta pro jogo ou ainda não tá tão apertado? Olha, não tá tão apertado assim não, Juju. 14 big blinds dá pra trabalhar bastante, ele vai ter algumas oportunidades de dar raise fold, o stack dele tá cheio pra resteal, ele tá com a fold equity inteira, ou seja, ele vai poder trabalhar bastante de resteal e ganhar bastante ficha desse jeito. Eu acho que a gente tem um jogador ali com um pouco menos de fichas, ou não? Ele é o short stack? Não, o Acari é o short stack. Aí o Luiz Cláudio tá bem parecido com ele, tá com 1.600, né? Tá com 16 big blinds, é o Luiz Cláudio do Rio. E aí já vamos chamar o William Mello aqui de São Paulo, que tá com 2.350.000, quer dizer... Todos estão com bastante ficha, então, bastante sim, trabalho ainda. Não tem ninguém ali abaixo dos 8 big blinds, né? O mais curto tá aí com 14 big blinds. Aí temos o William Mello, então aí você acabou de ver o William Mello, que já foi campeão paulista aí do CPH há alguns anos. E depois outro jogador de São Paulo, o Antônio Quina, com quase 3 milhões, né? 2.950.000, ele joga bastante também em São Paulo, um jogador mais solto e pelo que a gente viu aqui nas semanas anteriores, é meio difícil. Às vezes, ele vai com jogo, vai sem jogo, é meio difícil de ler. Jogador imprevisível. Imprevisível. Perfeito. E aí temos mais um jogador de São Paulo aí com 3.340.000, o Pedro Henrique. Pedro Henrique que da mesa aí, vamos dizer, é o jogador mais recreativo, né? Já conhece o jogo, joga há algum tempo, mas tem seus negócios, tem sua empresa, não joga sempre, já jogou alguns BSOPs, mas não é aquele que joga todo paulista, joga todo torneio, então é um perfil um pouco diferente. Sempre bom ver os recreativos chegando em torneios grandes. E olha só, aí o Nakamura que é de Londrina, Paraná, quem joga o BSOP conhece muito, o Nakamura já quase foi campeão brasileiro 2 vezes, ele tá sempre segundo ou terceiro no ranking, joga todas as modalidades, muito bom em Omaha, Mixed Games, e tá indo, acho que é a primeira, mas a final dele de main event. De main event, sim, mas como você falou, ele é realmente especialista em pot limit Omaha, tem diversos troféus do BSOP, o homem é forte. E olha só, agora mais um nome conhecido com 5.500.000, João Bauer, que já foi campeão de BSOP, já pegou aí segundo lugar de LAPT, Scoop, WCUP, sei lá mais o que ele tem, um nome forte, né? Fortíssimo, João, desde 2009, ali, quando eu comecei a jogar mais sério, já era profissional, já era do cenário ali, super sólido no cenário. Grande aposta para essa mesa final, viu, Dudu? Sim, e olha só, e com quase o dobro aí do segundo, 9.600.000, mais um nome fortíssimo, Fernando Viana, que você deve conhecer bem também lá pela passagem do Forbet. É um monstro, grande amigo, por sinal, amigo pessoal da nossa turma ali do Forbet. Ele é um dos primeiros jogadores do Forbet, inclusive um dos jogadores mais antigos na primeira turma. Saiu, foi tentar alguns voos solos, já foi sócio de time, voltou faz coisa de 2 anos pra cá, tá voando o Fernando, realmente tá numa fase espetacular. Olha, a gente viu nas últimas semanas, JP,
o Fernando Viana e o Éder Campana, que estava nessa mesa também, eram quem mais apertava a turma. E o Viana estava com um stack muito bom e ele vai entrar aí com 9 milhões e 600, o segundo é o Bar com 5,5, quer dizer, muito mais ficha que o resto. Perfeito. A gente imagina que é um jogador que vai acelerar. É que assim, a gente falou bastante sobre ICM aí no passado, e é nessa hora que chega aí na mesa final, qualquer eliminação é 30 mil reais, 40 mil reais, 70 mil reais de diferença, faz um pouco de diferença, né? Não, tem um ICM gigantesco mesmo. Eu acho que o Viana, na posição do stack dele, tem que apertar bastante, tem que spotar bastante o Big Blind do André, spotar bastante o Big Blind do William. Tem que aproveitar a dinâmica enquanto tem os shorts na mesa para tentar fazer bastante ficha e distanciar cada vez mais do segundo e do terceiro. Realmente quem chega com o maior stack, que é o caso dele ali numa FT como essa, tem uma vantagem enorme, justo por conta do ICM, vai poder pressionar demais os stacks entre 20 a 30 blinds. Em termos de tribet, e vai principalmente poder subir bastante light nos blinds dos short stacks. O André que tem 14, acho que o William que tem 16 ou 18, uma coisa por aí. Então sim, ele tem que acelerar bastante o jogo, tem que sair bastante da casinha, abrir um pouco o range, tanto de open quanto de tribet. Bom, então vamos então para a primeira mão, a gente já vê aí, estamos no fim desse nível de blinds, né? Porque ele parou no dia anterior, já resta 11 minutos, você vai ver que então em 11 minutos vai subir o blind para 60, 120. A gente vê então o Pedro Henrique é o primeiro a falar, a gente vê que ele já deu fold, os jogadores ainda não. A mesa ainda não está lendo as cartas. Agora começou, olha lá. O Kina tá ali no TG mais um. E parece. Ele não pôs a carta no sensor ainda, vamos ver se ele vai colocar. Vamos ver o raise. O raise mínimo é 100 mil, né? Já que. Não, desculpa. 200 mil é o raise mínimo. O blind está 50 mil, 100 mil. Fichas, e ele faz ali, olha, colocou agora. Ice Rei. Ele faz 230. Começou montado já, FT com Ice Rei. E olha só, cara, tem um rei dama ali e com o stack dele não dá pra ficar pagando, né? Rei. Não, realmente não dá. Ele talvez pudesse advogar, pagar se ele tivesse no botão, realmente poderia criar mais uma oportunidade de ver um flop sem correr o risco de cair, mas do hijack eu acho que o fold é a jogada mais recomendável mesmo. Bom, ele dá o fold, a gente vê ali a ação indo até o small ali já, o João Bor com 9,4 não deve se envolver. E o Viana tem valete 9, eu e o Bueno em outras semanas falamos bastante sobre defender o Big Blind. Uma situação dessa, que você tem muita ficha, vem um 9 valete. Pouco mais que um mini raise aí. É bom ver um flop? Não, com certeza, o valete 9 é super defensável, tem que no mínimo ver um flop. Ele poderia ter uma situação de tribet ali também, como a gente falou, o Antônio está naquela faixa entre 20 a 30 blinds ali que poderia ser pressionado. Mas com certeza a primeira mão é hora de tatear, estudar um pouco mais os oponentes, não precisa acelerar desde já. O Viana tem uma mão que vai jogar muito bem de call também. Sim, olha só, bateu Ice Rei e 5, os dois deram mesmo, o Kina ali disfarçando, né? Como se não tivesse acertado esse flop. Porque o normal é dar um C-bet, bate um Ice, bate um Rei, né? O normal é C-betar, exato. O ideal seria C-betar, mas realmente nesse estágio do torneio o range dele é muito forte nesse bordo, então até acho tranquilo ele checar atrás. Tentar fazer com que o Viana acerte alguma coisa para extrair valor. E o Viana acertou um 9, tudo bem, que é o terceiro par ali, sai dando o mês e agora eu queria falar assim, deixa eu tentar arrumar alguma coisa, né? Deveria betar algo na região de 1/3, exatamente, para tentar tomar call dos reis, tomar call dos nobres, obviamente dos ases piores. A gente fala de delay de C-bet, mas C-bet atrasada ali no turn. E o Viana não vai engolir essa. O Viana é muito sólido, com um jogador muito experiente. Olha só, chega ali no botão, o Viana, a gente falou de par pequeno, claro, ele é o líder, vem um parzinho de 2. Vai atacar os blinds aí, né? Mas o Viana, com esse stack de 9 milhões de fichas no começo do FT, é um dos casos que poderia até abrir um pouco mais os parzinhos de posição inicial ali, do TG ou TG2. Ele realmente está numa posição de abrir demais o leque dele de range pré-flop. E ele faz 265, isso é outra coisa. Olha, os dois jogadores têm Ice ali. Ice 9 do Small, o Pedro largou rápido. E Ice 5, naipado ali do Kina, vai defender. Vai defender, com certeza. A gente pode defender lucrativamente todas as mãos suited do Big Blind. Realmente o baralho inteiro, 7 Dukes suited, estou lá, feliz da vida. 7-2 também. Todo o baralho suited dá para defender lucrativamente. E boa parte do baralho off também. Hoje em dia a gente defende muito Big Blind. Olha só, 10, 10 e 3. Aquela situação que normalmente para um par baixo é ruim, né? Que já começa a dar aquele negocinho, vai bater um 3, eu vou morrer com o meu parzinho. Mas... Claro, ainda é um flop bastante seguro. Ainda é bom, Viana, por enquanto. Sim, tende a acertar pouco o oponente. Aposta 215 mil fichas. 210 me parece que ele colocou. 215. Perfeito, 1/3 ali, size padrão. E já largou. Parece que já passou. Confesso que no lugar do Ice 5 suited ali, deveria pagar pelo menos a C-bet, com certeza. Você vai estar na frente de boa parte do range que C-bet ali ainda. Não tinha backdoor de flush nem nada, mas acredito que ele deveria ter pelo menos pago a C-bet. Olha só, a Kari com par de 9, é o primeiro a falar. Na próxima mão ele paga o Big e o Ante, e é o nosso 14 Big Blinds aqui. É mão pra já...
Com certeza ele tem que ir até o final, com certeza. Eu ainda prefiro jogar de reis essa mão, em vez de entrar de all-in all-in. direto, exato. Eu posso tomar call do Big Blind, posso induzir shoves de algum par menor ali ao longo do caminho. Mas com certeza o shove também é bem tranquilo. Acabou achando o Luiz Cláudio. O Cláudio tem as e dama, vai. Parece que ele tá dando all-in por cima. Com certeza, vamos para um flip aí já, se decidir. Par de 9 contra as e dama, primeira mão aí do Akari, que como a gente falou, tinha até como de repente jogar com reis e tal, mas nessa situação ele esperou vir até ali o TG, não apareceu nada, ele entrou como você falou. Podia O ter shove dado é bem também. tranquilo também nessa região de stack que ele tá. As duas jogadas são bem boas. Fernando Viana fold. É o que você falou, né? Mesmo que ele der um raise, ele já tá comprometido aí até o fim da mão. Tá comprometido até Era o fim mais da mão. pra tentar mudar a percepção. É, que se você chova uma mão, você provavelmente vai tomar call de um range mais forte do que se você abre a mão e induz um range mais fraco Sim, a entrar. a tribetar chove na sua cabeça. Entendi. Por exemplo, par de 4, par de 5 ali, poderia ir de restil Sim. no Akari ali se estivesse no Big Blind, por exemplo, mãos que não dariam o call se o Akari chovasse direto. Certo. Flop. Bom, Ás e dama contra par de 9. E olha, já bateu Ás, 6, 7 e Ás. O Luiz Cláudio acerta a par de Ás, tá à frente. O Akari precisa acertar um 9 de copas ou o 9 de ouros. Turn. Vamos ver se bate um 8 para demonstração. Não bateu o 8, quer dizer, Mas só... abriu mas o flush espada, draw. né? Olha só. Além dos 9, qualquer espada. Uma dama de paus, não foi espada, então eliminado o André Akari aí. Puxa o Na pote primeira com tentativa ponto não de deu aço. certo. É como você falou, né? Abriu ali um draw, qualquer 9 faria um full house, qualquer espada faria um flush. Eliminado então, todo mundo ali se despedindo do Akari. Falou. Vamos para 7 jogadores. Olha só, ele levou 44 mil reais e a gente vê que o William Mello agora tem 17 Big Blinds, é o mais curto, mas tá tranquilo aí, né? Não, tá tranquilo, subiram os blinds também, Fernando agora Viana. 60, 120. Com ação. É isso daí, 60 mil, 120 mil. Fold. Você Pedro. vê, a gente viu, a Akari saiu com 44.100 reais, a inscrição é 2.600, então, claro, todo mundo que chega aí quer chegar em primeiro, né? Mas já foi uma ótima... Já uma bela premiação, uma essa bela foi uma etapa espetacular em São Paulo, né? Bateu o recorde de etapa mil sem contar o fichas. Williams. E 80. Olha só, temos Ás e 10 do Kina, que já saiu dando o rei, já foi o primeiro a agir, e chega no Nakamura com um par de 5. A gente falou sobre abrir com um parzinho, ele tá no botão, ele pode pensar em dar call ou não com par de 5? Eu acho que nesse stack size que ele tem, dá call realmente bem fraco. Precisaria de um par um pouco mais forte. Eu acho que alguma coisa entre 7 e 8 ali ele poderia fletar. Mas eu acho que nesse stack dele, todos os pares funcionam muito bem de restil. Os pares mais fortes, 7, 7 mais ali, com certeza eu chovaria, mesmo vindo do raise do hijack. Hijack a gente já pode considerar a posição final. Então, essa é a minha pergunta. Chova, mesmo que seja 280, ele põe 2 milhões e pouco? Põe ou 2 só- milhões, não. Põe tudo. Põe tudo, pode chovar. Ele tá na casa dos 20 blinds Tá. ali, com o stack Tem perfeito. só os blinds ali pra que restil, pode, né, é. acordar com alguma coisa, quer dizer, a chance não é tão... Sim, então acho que 7, 7 mais com certeza eu chovaria. O 5, 5 realmente é um pouco close ali. Tá. Eu confesso que na situação dele sendo short stack, que é o caso dele agora, eu iria, pegaria esse spot, é muito importante. Porque eu tô com o stack bastante grande ali para dar o restil. Eu vou conseguir bastante fold ali do meu oponente, chovando uma quantidade grande de fichas. Bom, acabou sobrando só pro Bauer, que defendeu, como a gente falou, qualquer naipado ali, ainda mais um 8-7. É, um um 8-7 é um muito forte para defender o Big. E bateu ali, o Valete 4 e 4, ele dá mesa, o Kina dá mesa atrás. Eu não gosto nem um pouco desse check do Kina. a gente pode Segunda ver. vez que a gente vê ele não dá continuation bet, né? É, Segunda sim, vez. mas a primeira vez até foi por valor, Porque ele fazer acertou algum os dois certo pares, sentido. sim. Ele realmente estava com um flop muito forte ali, mas ele tem que defender o As-10 dele, ele tem que, o que a gente chama de conceito de negar a equidade. Ele tem que fazer algumas mãos foldarem no flop, justamente mãos que têm equidade turn e river, que foi exatamente o caso do João nessa mão. Ele acabou checando atrás, o João acertou o 7, está se sentindo muito tranquilo. E ele acertou um flush draw. Sim. O bet do João vem de 190, ele vai pagar. Perfeito, o João betando um terço ali, querendo tomar call dos ace highs. Obviamente ele não imagina que o Kina tenha flush draw nessa mão, pode ter com certeza, mas ele E aí um range vem um maior. 9. Que é bem tranquilo pro João também. Apostar ou só da mesa? Não, pode dar mesa para pagar ou Sim. pode apostar por valor também. Pode fazer coisa de um terço, tentar tomar call dos ace highs, borda ainda relativamente seco. Ele dá mesa, o Kina deve dar mesa Jack, atrás, é isso que showdown. acontece. Ele mostra ali, puxa o pote. 7, 8 na iPad, defendeu, como a gente viu aí, não puxa o veio pote com o dois bet, o pares. continuation bet no 7 com flop. 4. É que foi o grande erro dessa mão, inclusive o pessoal que está em casa ali. Então, vamos falar um pouco sobre isso, porque a gente quem começa, né, ouve continuation bet, se eu acertar eu aposto, se eu não acertar eu aposto, mas o porquê? No caso ali, que ele acertou e não deu, e agora que ele não acertou e também não deu. O importante é você sempre pensar no seu range como um todo ali, como é que o seu range se comportaria naquela situação, e não só a mão que você tem Claro. ali no momento, né? Então você tem que primeiro entender mais ou menos o range que você está subindo daquela posição,
e como é que esse range se comporta naquele devido bordo e, obviamente, como é que o range do vilão também se comporta naquele devido bordo. Um bordo dobrado normalmente não acerta nenhum dos dois oponentes, mas o cara que abriu o Original Raiser, que a gente chama, tem uma vantagem de range muito grande. O range que ele abre tem as rei, rei, dama, dama, vala, vala, coisa que dificilmente tem no range do Big Blind de defesa. Então a gente advoga muito pela continuation bet mesmo, size de 1/3, juju sempre, quase que com o range todo subindo aquelas posições, porque você faz foldar muita coisa no flop, representando a força que tem o seu range, e nega a equidade de muitas mãos, podem vir a acertar turn e river, justamente o que aconteceu nessa mão. A gente viu que ele acabou checando atrás o As-10 e o João acabou acertando o 7 no turn e puxando um bom pote. Não deveria ter ser betado, inclusive ser betado o range todo naquele bordo, uma taxa de sucesso vai ser enorme ali na C-bet. E você ainda tem equidade turn e river, né? Ele poderia ter, inclusive se tivesse ser betado, poderia ter barrelado o turn com o flush draw, feito até um 4 ali que talvez pague o flop, flop para valete, valete 4. Foldar, então mais ou menos essa é a estratégia que a gente recomenda. Bom, vamos seguir. Então a gente viu duas situações aí que o Kina foi quem aumentou e acabou não apostando no flop. Ele é o primeiro a falar de novo. Vamos ver o que ele tem. Ele sempre demora para colocar. Ó, Ás Valete tá saindo sempre com um joguinho interessante ali. O Kina, volume. O TG, Ás Valete, eu já vi muita gente. Ás Valete, eu já vi muita gente falar, né? Para tomar cuidado com Ás Valete, é o primeiro a falar. Já vi gente largar sem pensar também. Não, Ás Valete tem que subir tem qualquer posição, qualquer stack. Você tem que tomar um pouco mais de cuidado para pagar as tribets, né? Se envolver numa situação sem posição, por exemplo, num pote muito caro. Mas com certeza é topo do baralho, subo em qualquer situação, sempre, qualquer stack, qualquer posição, estou lá. E olha, Big Blind, mais um Ás e 7 naipado aí, pro Pedro Henrique. A gente já viu o Big Blind aí com Ás e 5 em outra situação. Agora um Ás e 7 vai defender também. Com certeza, uma mão muito forte para a defesa de Big Blind. E a gente tem... Quando que essa defesa pode se transformar num re-raise? Acho que principalmente quando o raise vem de posição final, né? Tá, que o cara pode estar ali roubando os hijack, exato. Eu acho que você deveria advogar um pouco mais pela tribet. Eu tenho algumas mãos que eu uso como tribet light em cima de early position. Tá. Eu pego, por exemplo, o Dama 8 off, o Rei 7 off, o Ás e 5, eu escolho esses 3 combos para tribetar sempre, para poder estar balanceado nesse spot, mas numa mesa final acho que não precisa se importar muito em estar balanceado. Pode ter um range bem tranquilo aí de call mesmo, só do Big Blind, tribetar só os valores, justamente pelo lance do ICM, você não vai querer ficar se envolvendo muito. Olha, ele acertou, valete 2 e 4, ele dá o continuation bet, 230, foi... Agora sim, perfeito, acho que aprendeu com a mão passada ali. Querendo extrair um pouco mais de valor, o bordo tá molhado ali, vai ter bastante flush draw. O Pedro não acertou, no caso ele não acertou nada, né? Mas a C-bet é correta mesmo. Tem que dar. Tem que dar. E agora o William é a primeira a falar, Ás e 2 off, né, de naipes diferentes. Ricardo Nakamura. Foldar, um outro erro comum da galera cometer no começo também é subir muitos ases offs do começo, do início da mesa, e realmente tem que ser um pouco mais tight, assim como a gente não sobe os parzinhos 5-5 menos. Ás e 3 off, Ás e 4, essas mãos. Não, tudo bem ruim de subir do TG, subiria Ás e 10 mais mesmo off, e os ases suites aí sim dá pra subir todos. Esse Ás e 5, por exemplo, ali tudo bem que ele já tá no cutoff aqui. Mas subiria de qualquer posição também, Ás e 5 suited, os ases suited são muito bons para subir. Bom, veio na verdade o raise do Luiz Cláudio já lá com Dama 9 de espada. Perfeito o raise também, Dama 9 suited de uma mão sobe bastante bem. E o Bauer pensando aí com Ás e 5. O Bauer tem uma situação bem legal para dar tribet, inclusive. Ele ainda tem espaço para tribetar o Luiz Cláudio e foldar para um possível 4-bet shove, se o Luiz Cláudio resolvesse fazer isso. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para tribetar, porque os stacks abaixo de 20 blinds, quando a gente tribeta esse tipo de stack, a gente acaba matematicamente comitando com o 4-bet shove. Então a gente evita até tribetar light nesse tipo de spot. O João não estava se considerando light ali, ainda está com um stack bem perto de 20, caberia até a tribet. Sim, ele acabou dando fold. Tranquilo, fold também. E aí tem o Viana aí com 8 e 7, também pensando se faz alguma coisa. O Viana deve estar enxergando a mesma coisa, está fazendo a contagem de stack para entender quantos blinds tem o Luiz Cláudio, se é possível jogar de tribet ou não. Acho que o flat Viana nunca vai dar nessa situação. Sim. Com o 8-7 off. Poderia fletar o suited, seria bastante bom ter um range. Qual? O Pedro vai dar call, me parece, ali com 10 e 9 off do small. O Kina acabou não colocando as cartas, deu fold. Mesmo tendo um call ali. É um call bem especulativo do Pedro, confesso que eu não gosto nem um pouco. Se fosse 10 e 9 suited eu acharia excelente esse tipo de call. 6, 10 e dama, tudo de paus. Essa é uma outra situação que é muita gente que começa
pra jogar não sabe o que fazer, né? Bate um naipe só, você não tem nada do naipe. Tem cara que já desiste da mão, né? E tem cara que fala assim, não, vamos betar, porque se eu não tenho, ele também pode não ter. Perfeito. O que fazer? Não, tem que betar, principalmente com a dama, você tem que proteger a sua dama dos flush draws e cobrar um preço dos ases de paus, dos reis de paus. Então você betaria um pouquinho mais alto até, você betaria coisa de metade do pote, não por conta do bordo, mas por estar jogando contra o small blind, que tem um range mais forte do que o big. E olha, o Pedro saiu cantando pneu, ele que acertou o segundo par. Não gosto nem do call pré-flop, nem do lead dele, ele representa muito pouca coisa saindo de lead. Tomou volta, hein? Provavelmente vai tomar sempre volta, porque se realmente ele tivesse flushado, ele preferiria jogar de check. Sim. Para tomar a C-bet, enfim, então ele acaba quase que descartando. Acho que o jogador tem que pensar também, né? Tipo assim, o que o outro vai fazer, o que o outro acha que eu tenho, né? Exatamente, perfeito. Ele meio que, talvez, será que ele quis pensar num blocking bet, porque ele já saiu, né? Exatamente isso, Juju. Acho que a ideia dele era mais betar para ver onde tá, que é aquela coisa que o pessoal fala muito no começo, que é um grandíssimo erro. Jamais devemos betar para saber onde está. O pessoal que está em casa, preste muita atenção nisso. Então, ó, nunca bete para saber como que tá a situação. Essas bets são ou por valor ou por blefe, saiba bem o que você está fazendo, tem realmente um plano ali para a mão que você está tentando construir. E o Luiz Cláudio voltou ali, acho que sim, olha aí, tiver a premiação inteira antes, vamos, ó, o primeiro vai levar 460 mil, o segundo 272, e aí vai descendo aí, cada vez uns saltos maiores conforme a melhor posição. O Luiz Cláudio deu uma volta ali, como você falou, protegeu o top pair dele, mas claro, se vem outra ali do jogador ou se vem um call, ele já vai ficar mais esperto. Né? Com certeza vai ficar mais esperto. Provavelmente jogaria de check-check esse turn e seria complicado a vida dele se batesse mais uma de pausa, inclusive. Mas ele chegou a transformar a mão dele em blefe, né? Quando ele dá raise ali no flop, né? Tá meio que transformando a mão dele, protegendo um pouco o top pair também. Mas foi bem jogada a parte dele, eu acho. Vai ter muito blefe realmente na mão do Pedro, alguns flushes pequenos. Bom, veio o raise do TG, do Nakamura com o que eu gosto muito, por sinal. Acho bem legal esse raise. Acho que dama 9 suited sobe muito bem qualquer faixa de stack, inclusive do TG. E tomou um call do botão. O Pedro Henrique, a gente não viu as cartas dele, o sensor não olhou ali, depois vamos ver se vai aparecer. O William Melo tá no big com 9-5 off. Aí é demais, né? Não dá. Não dá, realmente. Mesmo um mini raise. Muito fraco. Não, mesmo mini raise, 9-5 off, a gente tá na pior parte do baralho, não defenderia. Acho uma outra coisa interessante dessa mão, a gente teve mais um flat no meio do caminho, então o William tem, de certa forma, melhores odds para defender esse big, mas essa é outra coisa que a galera no começo também erra bastante. Tipo, deu odds, eu vou entrar também. Quanto mais flats você tem ao longo da mesa, por mais que você realmente tenha mais odds, piora muito mais a equidade da sua mão do que, de fato, melhoram as suas odds. Então, quanto mais flatters tiver, quanto mais calls tiver no meio do caminho, em teoria, o seu range de call no big blind deveria ser mais forte do que o normal. Para cada call adicional que tiver na mesa, o seu range deveria ser ainda mais forte. Muito por conta da equidade que a sua mão tem multi-way. Quando você está no heads up tipo ali um com a 9, sua mão... 5 que... o 9-5 vai ter uma dificuldade muito grande em realizar a equidade, exato. E a gente fala também que quanto mais callers tem na mão, quando você tem uma mão muito fraca no big, você costuma ter muito mais reverse implied odds do que odds mesmo de fato. Né? Sua mão vai estar constantemente dominada. Então você tem que procurar cartas naipadas ou cartas conectadas longe da dominando. Por exemplo, eu foldaria Ais de 8 off menos. Mas um 8 e 9 naipado você talvez 8 e 9 naipado eu tô lá, acho que 8 e 9 off eu também pagaria, porque eu posso acertar alguns nuts sozinhos ali, mas principalmente as cartas que vão ter muito nos ranges do meu oponente, que são ases e reis, eu ia ter um pouco mais de cuidado. Pra você não estar dominado. Exato. Bom, o William decidiu pagar, deu odds, deu ódio. E vamos ver então o que vai acontecer. A gente não tá vendo a carta ali do Pedro Henrique, mas... como a gente viu na mão passada, ele deu um call de 10 e 9 off do Small Blind, né? Que é um call bastante light, bastante loose. Então acredito que o 10 e 9 vai estar nesse range também, o 8 e 7 off, a maioria dos ases suited, alguns ases off também deve estar com um range um pouco desbalanceado, um pouco largo aí. Olha, Ais 4 e 6. O Nakamura foi o primeiro, né, que abriu a ação. Tem que dar continuation bet contra 2? Acho que depende muito do oponente. A gente não teve a oportunidade de ver o showdown, a mesa não teve a oportunidade de ver o showdown do Pedro Henrique. Verdade. Então ele não sabe direito montar o range do Pedro, mas eu tentaria ser bet sim, Juju. Eu iria para meio pote, estou ser betando sem posição. É uma coisa interessante, quando a gente está no three-way e a gente se beta essa parada, fica muito mais difícil para o Pedro pagar no botão, porque ele não fecha a ação no flop. Porque quem fecha a ação é o Big Blind, exato. Então eu vou se betar bem mais potes three-ways, quando eu subo principalmente de posição inicial,
do que você betaria se fosse heads Ele up. colocou 300. pouco menos. Perfeito, ó, já o Mas né? Pedro Snap Ó, foldou. os dois largaram. Então, por exemplo, se o William fold essa mão, eu tô jogando essa mão só contra o Pedro, Diferente. talvez eu jogaria de check fold ou check raise, alguma coisa Sim. do gênero. Porque Quando tem o big William blind, meio que entra como franco atirador ali. Então o Pedro não Sim. sabe o que... Né? E ele o William ajuda muito o Naka a se betar Sim. essa parada, justamente porque daí o Pedro fica sem fechar a ação no flop, ele vai me flotar com muito menos mãos do que ele faria normalmente Certo. se não tivesse o big blind. Legal. Bom, a gente chega no fim desse nosso primeiro programa da mesa final do BSOP. JP vai estar com a gente aqui em todos os próximos e vamos analisar. JP, o pessoal quiser entrar em contato com você, te procurar aí no Instagram, nas redes sociais, como que faz? Pode me achar no Instagram mesmo, JP13. É isso aí, JP13. E a gente ainda vai falar bastante aí sobre o JP, sobre... Antes até, uma dúvida, já jogou algum BSOP, não? Já joguei diversos BSOPs, não, já perdi até a conta de quantos BSOPs eu joguei, já joguei Vegas também, World Series of Poker, joguei EPT em Barcelona no passado, que foi bem legal. Porque a gente sabe que assim, o grosso é o online, né? Claro, não, nosso ganha-pão é online, é onde a gente trabalha diariamente, mas a etapa do Million, por exemplo, é um charme, é uma etapa muito boa de jogar, né? O pessoal da América Latina inteira vem pra cá, até do resto do mundo, então é uma etapa que a gente no Forbet para todo mundo pra jogar sempre. E uma vez ou outra também a gente está sempre passeando, visto o Viana aí na mesa final do live. Eu mesmo tenho predileção pelo online, difícil foldar um domingo do online para jogar uma reta de BSOP. Também trabalho como comentarista de poker, é uma coisa que eu gosto muito. Então eu prefiro jogar no domingo, comentar segunda e terça do que de fato ir lá jogar. Não troco uma telinha de live ali por 50 telas no domingo, jamais. Bom, então é isso aí. A gente fica por aqui e te volta no próximo.